São Mateus, que é o tema, né? Capítulo 28 e o verso 19. Depois o livro de São Marcos, no capítulo 16 e o verso 15. É um tema bem propício, bem conhecido de toda a igreja. Mas cada um que sobe nesse púlpito, ele fala de uma maneira diferente. A palavra de Deus, ela tem o endereço, né? Para a minha vida, para a sua vida. Eu quero nesta noite agradecer a Deus pela vida da nossa irmã. Já vou te chamar de irmã, da nossa irmã Roseli. É a mamãe do nosso irmão presbítero agora, presbítero irmão Pablo, né? Quantos nós vamos dizendo bem-vindo a ela? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Acabou de entrar ali. Que Deus abençoe a senhora, irmã Roseli, pela sua vinda aqui nesta noite. Na quinta-feira passada, ela esteve conosco ali no Uno também, e Deus tem falado fortemente em seu coração, né? Livro de São Mateus, capítulo 28, verso 19, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Livro de São Marcos, no capítulo 16, e o verso 15, é um versículo bem conhecido, é uma ordem imperativa que o Senhor Jesus deixou para nós. 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A igreja pode tomar o seu assento. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade que o Senhor Jesus tem nos concedido. Nós vamos falar hoje sobre conscientização, como evangelizar. Eu sempre tenho dito, irmãos, que nós estamos vivendo dias difíceis, dias que não são fáceis. Hoje em dia, para você ganhar alguém para Jesus, uma alma para Jesus, não é fácil. Leva dias, semana, mês ou ano. Se eu fosse dar um testemunho aqui do meu pai, eu levei 29 anos para ganhar ele para Jesus. Não foram 29 dias, não foram 29 horas, não foram 29 semanas, mas foram 29 anos. Mas ganhei ele para Jesus. Passou pelas águas, batizou, não no nosso ministério, no outro ministério, e o Senhor colheu. Ele ficou um ano servindo ao Senhor Jesus, e o Senhor achou por bem eu colher. E eu costumo dizer que ele está melhor do que eu, está com seu passaporte garantido. A Bíblia fala no livro de Gênesis, no capítulo 6 e do verso 6 e 8, a Bíblia fala de um homem chamado Noé. A Bíblia fala que Noé foi o homem que mais pregou sobre a face da terra. Ele levou somente 100 anos. Se nós, abra sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 6. Livro de Gênesis, capítulo 6. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 6, do verso 5 em diante. Diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a face da terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram só má continuamente. O povo ali de bonzinho não tinha nada. Mas olha o verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de o ter feito. Mas o interessante é o verso 8. A Bíblia diz que todos ali estavam pecando. O povo ali estava na maldade, um povo ruim, perverso, não queria nada com Deus. Mas a Bíblia diz que existia ali um justo sequer. Nem um justo, mas Deus, lógico, ele sabia. Verso 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor Jesus. Um dia você estava no mundo. Um dia eu estava no mundo, fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, que desagradavam ao Criador. Mas um dia o Senhor achou graça em nós. Ele usou alguém. Eu costumo dizer, e vou morrer dizendo isso, que se hoje eu e você, nós, estamos aqui nessa noite,
Primeiramente é pela grande e infinita misericórdia do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são as graças, é a graça que nós não temos consumido, e a sua misericórdia dura de geração em geração. E em segundo lugar, é porque Deus usou alguém para falar do seu amor para você. E a Bíblia diz então que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas ele achou graça em Noé. Apenas uma família naquela terra servia o Senhor. Segundo alguns historiadores, segundo alguns teólogos, o ano daquela época era aproximadamente 1654 anos, na era de Noé. Imagina, no nosso Brasil nós temos 500 anos, 500 e poucos anos. Nós temos aí quase com 230 milhões de habitantes. Mas naquela época havia muita gente. E a Bíblia diz que Deus, achando graça em Noé, chamou Noé e disse: Noé, você vai construir uma arca para mim, porque eu vou destruir o homem da face da terra e todo animal. E a Bíblia diz que Deus deu as características tudinho, Deus deu as medidas certinho para Noé, a altura, a largura, comprimento, os casais de animais que iriam entrar naquela arca. E a Bíblia diz no livro de Gênesis mesmo, no capítulo 5 e o verso 32, quando Deus falou com Noé, Noé tinha apenas 500 anos, novinho, né? Um jovenzinho, né, mano? Noé tinha 500 anos quando Deus falou com ele: olha, prepara uma arca. E a Bíblia diz que Noé, ele foi obediente aos olhos do Senhor e fez a arca. No ano 600 Noé, ou seja, quando Noé tinha 600 anos, diz a Bíblia Sagrada no capítulo 7, e o verso 6 diz assim: e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Essa chuva que você está vendo aqui agora, chuva abençoada de Deus, que para muitos agricultores são bênção de Deus. Às vezes nós reclamamos, né? Apesar que o homem não está satisfeito com nada, né? Se chove, reclama; se faz sol, reclama; se faz frio, reclama; se está trabalhando, reclama; se está desempregado, reclama; se vem na igreja, reclama; se não vem, reclama. Não, nós temos que agradecer a Deus em tudo, irmão. Em tudo nós temos que dar graça ao Senhor. E segundo a história, a Bíblia Sagrada diz que naquela época não chovia, apenas caía um sereno sobre a face da terra. E a mensagem que Deus deu para Noé: olha, vai chover, vai vir um dilúvio sobre a face da terra. Diga ao povo. Então dá-nos a entender que quando Noé, os seus 3 filhos, Cão, Sem, Jafé, as suas 3 noras, suas 3 esposas, que a Bíblia não diz o nome, e a sua esposa, a esposa de Noé, dá-nos a entender que ele recebeu esse recado do Senhor, e ele foi construindo a arca, foi construindo, e levou-se aproximadamente 100 anos construindo, mas chegou o dia. E a Bíblia diz que ninguém se salvou. E dá-nos a entender que Noé foi pregando, porque lógico que alguém vai perguntar: peraí, mas por que você está fazendo essa arca desse tamanho todo? Para colocar os animais da face da terra. Não, o Senhor me deu essa ordem, eu vou. Mas você está ficando doido, você está ficando maluco, o que é isso, rapaz? Vai chover nada, porque a Bíblia diz que apenas caiu um sereno sobre a face da terra, não a chuva forte como cai hoje, que a gente fica até com medo, né? Uma chuva dessa, numa hora dessa, inunda São Paulo tudinho, devido ao asfalto, não tem para onde a água evaporar, e a terra puxar, então inunda tudo. Mas o povo então começou creio eu, a Bíblia não diz, começou a zombar de Noé. Mas o dia chegou. E diz a Bíblia Sagrada então que veio o dilúvio e apenas 8 pessoas se salvaram. Apenas 8 pessoas se salvaram. E Noé pregou. Mas não foi em vão. Pelo menos a sua família, que já era cristão, foram salvos. Ele, Noé, a sua esposa, seus 3 filhos são Cão, Sem, Jafé, e as suas 3 esposas. E diz a Bíblia que veio o dilúvio sobre a face da terra e cobriu a face da terra todinho, passando acima, quase 15 côvados acima do Monte Ararat, o monte que é o monte mais alto da face da terra, né, que chega a quase 8.600 metros de altura, ou seja, daqui quase empina para cima, imagina? Ali a arca então parou, mas aquela família foi salva. Nós encontramos também no livro de Jonas, no capítulo 3, e o verso 1, Deus deu uma ordem para Jonas e pregar o evangelho.
em Nínive. Mas a Bíblia diz que Jonas, ele pegou outro atalho, pegou outro caminho, e ele não quis obedecer às ordens do Senhor, e a igreja conhece bem a história, e diz a Bíblia Sagrada que ele foi para Tarsis, mas ali houve uma grande tempestade, e a Bíblia diz que o navio estava para arrebentar, rachar no meio, tiveram que jogar as coisas. Então Jonas disse: olha, Deus está falando comigo, eu sou o desobediente. E diz a Bíblia que ele caiu na água, a tempestade parou, e a baleia então engoliu Jonas, que a medicina, os médicos não aceitam, a ciência não aceita isso, mas Deus, ele trabalha da maneira que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Esse é o Deus que nós servimos. E a Bíblia diz que Jonas, só num dia, ele pregou ali em Nínive, e a Bíblia diz que ele ganhou 120 mil almas se renderam aos pés do Senhor. Você vai ver isso escrito lá no livro de Jonas, no capítulo 4 e o verso 11. Diz a Bíblia Sagrada que mais de 120 almas se renderam, se arrependeram ao Senhor nosso Deus, ao Jeová Jiré. Esse é o Deus em que nós servimos. Mas a Bíblia diz também em Lucas, no capítulo 15, o verso 7, que a Bíblia fala que uma alma, ela vale muito mais do que todo o ouro da face da terra. E a Bíblia diz que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Sabe o dia que você reconheceu a Cristo como Salvador? A Bíblia diz que houve uma festa nos céus, irmão. Eu começo a imaginar agora, senhores obreiros, que festa linda. Os anjos se alegraram porque um pecador se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Eu vou falar de mim e da minha pessoa. Eu era uma pessoa que estava no mundo perdido, fazia tudo aquilo que desagradava ao Senhor há 40 anos atrás, mas um dia o Senhor teve misericórdia de mim, me salvou, me redimiu, e eu me arrependi. Mas não merecíamos, nós não merecíamos a salvação, mas o Senhor teve misericórdia, achou graça em nós. E a Bíblia fala, irmãos, que mais vale um pecador, uma alma, do que todo o ouro da face da terra. Isso está escrito no livro de São Lucas, no capítulo 15 e o verso 16 em diante. A Bíblia fala que a alegria nos 15, o verso 7, que uma alma vale muito, e a alegria nos céus por um pecador que se arrepende. A Bíblia não fala que a festa no céu quando está tendo um circo de oração, não é desmerecendo. A Bíblia não fala que a festa no céu quando os baracos estão cantando. A Bíblia não fala que a mocidade está cantando. Não, a Bíblia fala que é a festa nos céus quando um pecador se rende aos pés do Senhor. E o que é evangelizar? Evangelizar é você falar do amor de Deus para as pessoas. É você criar um argumento. É você ser educado com a pessoa. Nunca falar assim: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. A pessoa não vai se converter, irmão. Temos que ter, por isso que a Bíblia fala em Provérbios 11:30, que aquele que ganha almas, sábio é. Eu me lembro que eu dirigi o Jardim Regina, isso está fazendo uns 26 anos, nós ganhamos essa pessoa para Jesus. Eu dirigi o Jardim Regina há 16 anos atrás, eu e minha esposa, minha família. Ficamos ali por um ano, eu tive que sair devido ao trabalho, eu estava trabalhando à tarde. E todos os cultos, todas as vezes que eu ia pregar, uma irmãzinha lá atrás começava a olhar em mim, olhava e me encarava e começava a chorar. E isso eu fiquei assim, constrangido. Eu percebia que todas as vezes que eu ia pregar a palavra do Senhor, essa irmã sentava na frente, olhava para mim e começava a chorar. Mas chorar e falar em mistério, em língua. E eu não entendia por quê, irmãos. Às vezes você pensa, por isso que a Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 53, se não me falha a memória, verso 1, diz assim Isaías: quem deu crédito à minha pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Às vezes você pensa: eu estou pregando, eu estou falando do amor de Deus, mas ninguém se converte. É engano seu, irmão. As pessoas se convertem sim. Quando você menos espera, ela está entrando por aquela porta e se rendendo aos pés do Senhor Jesus, como Deus fez comigo, aleluia. Como Deus fez comigo, eu não merecia, mas há 40 anos atrás eu estava entrando por aquela porta, não era essa igreja, era uma igrejinha pequena. E toda vez que eu pregava, aquela irmã sentava no banco ali, olhava para mim e começava a chorar e derramar lágrimas. Eu não entendia. Foi um dia, eu falei: eu vou perguntar para essa irmã. Aí um domingo eu estava pregando, a igreja estava até cheia, graças a Deus. E depois que terminou o culto,
Eu falei, irmã, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Ele pode. É meio constrangedor, mas toda vez que eu estou pregando a palavra do Senhor, eu vejo que a senhora olha para mim e começa a chorar e derramar lágrimas, e falar em mistério. Ela olhou para mim e disse, pastor Carlos, o senhor não está me conhecendo? Eu falei, não. Mas não está mesmo? Não, não estou conhecendo a senhora. Ela me falou o nome, eu não vou falar aqui por falta de ética o nome dela. Eu falei, sinceramente, irmão, não estou conhecendo. Eu sou a irmã tal, Y tal, que vocês, há 26 anos atrás, vocês me ganharam para Jesus. Aleluia. O senhor, Sebastião Arruda, o irmão Roberto e o pastor Mauro. Está aqui. Ela morava aqui na rua 7 de setembro. Pensa numa casinha bem pobrezinha, irmão. Ela morava praticamente numa casinha de pau-pique, chão batido. Ela era macumbeiro, o seu esposo macumbeiro, batedor de tabaco. Ela falando com as suas palavras, eu numa miséria desgraçada, uma miséria miserável, não tinha o que comer, mas quando a maneira que vocês falaram do amor de Deus para mim, na hora eu me rendi aos pés do Senhor. Irmãos, eu comecei a chorar e falar em mistério, irmãos. Glória a Deus. Falei, mas aí que me veio na mente, a senhora é irmã, fulano de tal sou, agora eu estou lembrado. Não sei se o pastor Mauro lembra disso. Aí falou, agora uma coisa que mais me chamou a atenção, o senhor não falou de religião, só falou que Jesus salva, cura e batiza o mais vil pecador e leva para os céus. E se a senhora aceitar, ele pode mudar, ele pode transformar a sua vida. É isso que Deus faz, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu falei, agora estou lembrando. Ela disse, olha pastor, mas eu passei uma luta tremenda. Agora uma coisa que me chamou a atenção, eu estava sem nada em casa, vocês não perguntaram nada. E no outro dia vocês perceberam que eu estava numa vida terrível, meu marido desempregado, ruim, que é uma peste, desse jeito eu estava falando. E no outro dia vocês arrumaram uma cesta básica bem grande lá e trouxe para nós. Irmão, eu peguei aquela cesta, comecei a agradecer a Deus. Só que tem uma coisa, o meu esposo não quis saber de Jesus. Isso passou-se 3 meses, ela começou a vir aqui em Moreira César, na época era o pastor Nino, que era o nosso pastor aqui em Moreira César. Ele foi lá, visitou ela, conversou com ela, depois ela passou pelas águas. O seu esposo disse, olha, é o seguinte, eu não quero ser crente. Eu não quero ser crente e você não vai ser crente, não. Você não vai servir esse Deus, não. Agora você escolhe. Ou você escolhe ser crente, você escolhe servir a esse Jesus, ou você me escolhe. Sabe o que ela disse para o seu esposo? Olha, pastor, eu escolhi Jesus. Eu fiquei com Jesus. Eu não larguei dele, não abandonei, mas ele deixou minha casa e foi embora. Mas eu fiquei com Jesus. Estou sozinho até hoje. E nunca me faltou nada. Tem um casal de filhos, daquele irmão que está na porta, o senhor não conhecia, mas é meu filho, aquela jovem é minha filha, moro aqui no Jardim Regina, sou feliz, o senhor me deu uma casa, eu trabalhei, eu aposentei, sabe por quê? Porque eu me rendi aos pés do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que uma alma não vale mais do que todo o ouro na face da terra. Glória a Deus, aleluia. Às vezes você sai evangelizar, a gente vai panfletar, entregar folheto. A gente fala do amor de Deus. As pessoas, alguns aceitam, alguns não aceitam, alguns zombam, né? E mais um dia ele vai parar, ele vai pensar, ele vai fazer uma reflexão na sua vida. Como fez com o nosso irmão João, desculpa usar seu nome, irmão João. Está lá, irmão João. Esse irmão deu trabalho para nós, irmão. Mas hoje está aqui, hoje é um diácono, um cooperador na casa do Senhor. E as pessoas me perguntam, mas como é que pode o João aceitar Jesus? Ele aceitou a Cristo Salvador. Não é uma placa de igreja, não é uma denominação, não, mas ele aceitou a Cristo Salvador. E Cristo mudou a vida dele como mudou a minha. É isso que Deus faz em nossas vidas, irmãos. Às vezes você não entende, mas eu não consigo entender como é que fulano aceitou Jesus. Aquele camarada não valia o feijão que comia e hoje ele é crente. Sabe por quê? Porque ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Meu pai, se for dar um testemunho aqui, eu vou até amanhã cedo aqui, irmão. Vocês vão embora, eu vou largar falando sozinho. Mas é um testemunho muito lindo. Uma hora eu vou dar um testemunho. O que aconteceu com meu pai? Eu preguei 29 anos para ele. Ele aceitou a Cristo Salvador através de uma enfermidade. A minha madrasta ficou doente. E lá no hospital ele dobrou o joelho e orou. Só se o Senhor Jesus curar a Alice, que é a minha madrasta, e eu dobrei o joelho do lado dele. Ele nem tinha aceitado a Cristo ainda. Falou, se o Senhor Jesus curar, o Jesus do Caire, chamava eu Caire. Meu nome é Carlos, ele chama de Carlos, chama Caire, ele é meio da roça, né?
Esse Deus que ele fala para mim, se tirar a Alice daqui do hospital, eu vou servir a ele até a minha morte. Eu vim embora, estou resumindo bastante, tá? Tem muita coisa para contar. E cheguei em casa, era mais ou menos umas 10 horas, no outro dia eu estava de folga, o telefone tocou, a minha irmã ligou para mim. Cara, na hora eu pensei, a Alice morreu. Lógico, ela estava ruim, o médico, ela estava tudo entubada, os médicos já tinham liberado a família tudinho para ver ela, porque naquela noite ela não passava, segundo a medicina, não segundo Deus. Segundo a medicina, daquela noite ela não passava. Meu pai dobrou o joelho, mas chorou, mano, chorou igual criança. E ele, com as suas palavras, disse, olha, se Jesus curar a Alice, eu vou para a casa do Senhor, e vou servir o Senhor, eu vou batizar, eu vou ser crente, igual o Caio. Cheguei em casa, era mais ou menos umas 10 horas da noite, o telefone tocou, a minha irmã Sueli. Ô, Carlos, eu tenho uma notícia para dar para você. Já comecei a chorar. Meu Deus, a Alice faleceu. Não, a notícia é boa. Mas como assim, Sueli? Você não sabe da maior, você não vai acreditar. Acredite se você quiser. Mas a mãe está em casa. A mãe está em casa, aleluia. É só o Deus que vai servir, irmão. Hoje a gente não vê isso acontecer mais. Quando a gente fala isso na igreja, tem pessoas que não acreditam. Eu já dei testemunho aqui, já trouxe o irmão aqui que tomou um choque de Jardim Regina de 18 mil volts. 18 mil volts. E eu sentado nessa cadeira aqui, ó. Se essa cadeira falasse, ele disse para mim, olha, eu não acredito não, pastor. Jesus, ele sofreu bastante, mas Jesus curou ele, libertou ele, salvou ele, curou ele. Aí um mês depois, ele já tinha sarado, eu trouxe ele aqui para dar o testemunho. Arrebentou com o corpo dele, 18 mil volts. Lógico que você não vai acreditar, mas aconteceu com ele, irmãos. Nosso irmão Dinei, eletricista, sabe disso? Eu tenho medo de choque até de bateria. Tenho medo de tomar um choque até de pilha, irmão. Morro de medo de tomar um choque até de pilinha. Imagina 18 mil volts. Mas isso aconteceu. E meu pai, então, ele aceitou a Jesus. A minha madrasta sarou. Lógico, ela ficou encamada ainda, na cama. Ela sarou. E meu pai, então, num determinado dia, houve um batismo nessa igreja que ele batizou. E ele passou pelas águas. No tanque batismal, o Senhor já selou ele com o Espírito Santo. Meu pai era muito incrédulo, não foi fácil, não. Mulher que se jogasse o sorrisal na mão dele, atravessava o paraíba, o sorrisal não tinha na mão dele. Para você tirar R$1 da mão dele é difícil. E ele aceitou Jesus, batizou, passou pelas águas. E depois de um mês, lógico, a minha madrasta voltou a ficar ruim, daí ela veio a falecer. Eu pensei comigo assim, meu Deus, meu pai agora não vai ficar na igreja mais. Não vai ficar, eu pensando comigo, né? Mas o pensamento do homem não é o pensamento de Deus. Às vezes você se engana, aleluia. Os pensamentos de Deus não é os nossos pensamentos, irmãos. Vou dizer para a igreja, aí que meu pai ficou mais crente, irmão. Tem os cooperadores lá nessa... Eu vou até falar o nome, ele batizou na igreja Congregação Cristã no Brasil. Ele sentiu bem, passou pelas águas lá. Até cheguei uns cultos com ele, para poder animar ele. Ele era o primeiro a chegar. Mas um ano depois o Senhor acolheu ele. Ele foi para o hospital com seus próprios pés, sentiu uma dor no peito, a pressão estava 28, 12. A internaram ele rapidinho. Eu fui lá, visitei, conversei com ele, mais ou menos às 10 horas da noite. Quando foi 1h da madrugada, eu recebi a notícia que o Senhor tinha acolhido meu pai. Testemunho maravilhoso, irmão. Tem muita coisa para falar aqui, não vai dar tempo. Mas é isso que Deus faz, irmãos. É isso que Deus faz. Às vezes você fala de Jesus para uma pessoa, e às vezes, irmão, Deus cria situações que a gente não consegue entender, irmão Danilo. Existem situações que Deus cria em nossas vidas que nós não conseguimos entender. Mas aí você passa a entender, porque isso é propósito de Deus, para que aquela pessoa venha se render aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Como Deus fez comigo, como Deus fez com você, como fez com meu pai, como fez com essa irmã de Jardim Regina. E ela está hoje, está com 72 anos, está lá, alegre, feliz, limpa a igreja, cuida da igreja. Acho que o pastor Moura até conheceu, sabe até mesmo quem que é, né? Isso, ele é testemunha disso. Irmãos, quase todos os testemunhos que eu conto aqui, eu tenho testemunha que está do meu lado. Era eu, o pastor Mauro, irmão Sebastião Arruda e o irmão Roberto. Mais 4, os 6 me ganharam para Jesus. Então vale a pena, irmãos, vale a pena servir a esse Deus.
Agora, pode surgir uma pergunta diante da igreja. Agora, quem sabe, você pode estar perguntando hoje, por que que hoje não há mais conversão na igreja? Eu me lembro, desde quando aceitei Jesus, os pastores antigos que faziam apelo, 3, 4, 5, 6 pessoas vinham se render aos pés do Senhor. Mas por que será que isso não acontece mais, né? Eu marquei aqui pelo menos 4 coisas, mas existe até mais, irmão. Eu marquei aqui, que hoje é um culto de reflexão evangelística, missionária, né? A primeira coisa, irmãos, é que naquela época era de boca a boca. Faziam culto nas ruas, culto ao ar livre, culto nas casas. Eu me lembro que certa feita eu estava pregando em frente à casa da nossa irmã Nadir, esposa, a mãe da nossa irmã Paula, e o pastor Nino me deu a oportunidade para pregar. Acho que foi a primeira vez que eu tremia igual uma vara verde. Falei, eu vou pregar, eu vou dar um testemunho, e dei meu testemunho. E no meu testemunho eu falei que era um alcoólatra, eu bebi e tal. O pastor Nino fez o apelo, ninguém se rendeu aos pés do Senhor. Ele falou, mas será que não tem uma alma para Jesus? A gente ficava triste quando alguém não se rendia aos pés do Senhor. Aí, depois de um mês, num culto aqui, de domingo, culto de missões, quem que entra naquela porta ali? Uma irmã, a irmã Nadir, eu posso falar o nome dela, a mãe da nossa irmã Paula, que hoje ela está na igreja Chama do Avivamento. Falou, pastor, hoje eu vim aceitar Jesus como Salvador. O senhor estava pregando aquele dia, um culto gostoso, abençoado, mas eu fiquei com vergonha de aceitar Jesus, e hoje eu quero aceitar. E ela aceitou Jesus e está firme com o Senhor Jesus até hoje. Então, às vezes, irmãos, você pensa que você prega para seu vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda, e parece que não acontece nada. Mas quando você menos esperar, esse dia minha filha da Índia trouxe o Chino, né? Eu esqueci o nome dele. Ele veio aqui, se alegrou, aceitou Jesus. Eu não sei como é que está ele. E é vizinho da minha filha. Minha filha tinha falado várias vezes, mas um dia ele resolveu vir. Trouxemos ele aceitou Jesus como Salvador. O seu nome foi escrito no livro da vida. Mas a primeira coisa que naquela época, irmãos, havia muito ar livre. A gente evangelizava demais. Nós tínhamos uma equipe aqui, irmãos, chamava-se Semeadores de Cristo. É isso mesmo, irmão? Era o pastor José Carlos, que era o nosso líder. E a gente gostava, aqui em Moreira César, irmão, para a glória do nome do Senhor, eu não estou falando isso para me agradecer. Quero que o Senhor me mate no púlpito e fulmine aqui, não é para me agradecer, para a glória do Senhor Jesus. Aqui em Moreira César, está o pastor Mauro, o pastor Gregório, o Roberto, quem mais? Acho que não é da época de vocês. O irmão saudoso, irmão Bento, irmão Jonas, alguns até partiram para a glória. Aqui em Moreira César, irmão, não tem um lugar aonde nós não colocamos nossos pés para evangelizar. Aqui em Moreira, na nossa época, nós viramos essa Moreira César de perna, por a gente ir de a pé, irmão. Você imaginou você ir de a pé aqui na Sapucaia? Dá mais ou menos uns 10 quilômetros de a pé, né? E sabe quem que ia com a gente? A Maninha. A Maninha não perdia uma, irmão. E o pastor Nino, que era o nosso pastor aqui, não é saudosismo não, irmãos. Ele fez um acordo, vai ser o seguinte, eu quero vocês na escola dominical, mas eu estou vendo que o evangelismo está dando certo domingo de manhã. A gente sai daqui 7 horas. Então vocês vão fazer o seguinte, um domingo sim, eu quero toda a equipe na escola dominical. E eu vou marcar o nome, quero ver quem veio e quem não veio. Ele era meio durão. E no outro domingo sim, domingo não. Domingo vocês vêm na escola dominical e o outro domingo vocês vão evangelizar. E a gente fazia assim, 7 horas da manhã, nós encostava ali 10, 15, 20 irmãos, né? A gente ia de bicicleta, naquela época não tinha carro, mano. Quase ninguém tinha carro de Moreira César. É difícil você ver um carro aqui à frente. Uma das primeiras pessoas que, para a glória do Senhor, apareceu com um carro aqui foi eu, o irmão Mauro, depois veio o pastor Mário. E o pastor Nino tinha profetizado que essa igreja aqui ia ter tanto carro, mas tanto carro que não ia suportar. E realmente hoje, se vê os domingos, aqui tem carro que não tem lugar onde você colocar. Então a gente ia para Sapucaia ali, a gente evangelizávamos. A gente ia de bicicleta, Maninho não sabia andar de bicicleta, a gente carregava ela. Eu carregava um pouco, o Mauro carregava um pouco, o Roberto um pouco. E a gente ia para Sapucaia e ali a gente fazia os cultos. E ali nós ganhamos muitas almas para a glória do nome do Senhor Jesus. Para me encerrar, concluir, eu estava em Roseira, só fazia uns 10 anos, um trabalho que esteve em Roseira, é os Canarinhos de Cristo, né, que chama, aquela dupla que canta, né? Estiveram em Roseira, eu fui lá ver, primeiramente, adorar o Senhor, e depois vê-los cantar, eles cantavam muito bem, tiveram aqui em Moreira,
E eu estava no culto lá, o culto lotado, de repente bateu nas minhas costas e alguém olhou para mim assim e falou: Pai Senhor, pastor Carlos. Falei: Pai Senhor, eu sempre não conheço, né? Você não está me conhecendo? Eu não estou conhecendo você não. Véio. Ah, não é possível. Você não está me conhecendo? Eu falei: não estou te conhecendo, eu sou da Sapucaia. Está lembrado de mim, da mãe Geralda, minha mãe, irmã Tereza. Vocês evangelizaram, ganharam a Mandilza, várias pessoas. Meu pai, naquela época, não queria saber de Jesus de jeito nenhum, mas vocês não desanimavam e vocês foram amorosos com ele. Hoje a gente não está na Sapucaia mais, aquele pessoal, ninguém mora mais lá. Mas o senhor não sabe da maior. Meu pai hoje ele é cooperador. Olha aí lá, trabalhando na obra do Senhor lá. Irmão, eu não acreditei. Falei: você é aquela pessoa, sou eu, a minha mãe hoje é crente, meus irmãos são crentes. Então, às vezes, nós falamos assim: ah, mas Deus não ouve a nossa oração. Deus ouve sim, irmãos. Parece para você que não, mas Deus ouve. Aqui dentro de Moreira Serra, nós temos irmãos aqui, irmãs, que têm testemunhos maravilhosos, irmão. Vou citar sem medo de errar, a esposa dele está aqui, irmão Wellington, é um deles. Que testemunho maravilhoso. Quem foi esse homem? Da onde Deus tirou ele, irmão? Da onde Deus me tirou você. Hoje é uma bênção, é um pregador, é um presbítero. Eu gosto muito de ver o irmão Hélio pregar a palavra do Senhor, ensinar. Eu fico assim: Senhor, quando eu crescer, eu quero pregar igualzinho o irmão Hélio. Porque cada um tem sua maneira, né? É uma bênção nas mãos do Senhor. Nós temos irmãs aqui que, se pegar o microfone, passa a noite inteira contando aquilo que Deus fez na sua vida, irmãos. Aleluia! Por isso que Jesus falou assim em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O inimigo tem colocado um fardo pesado nas costas das pessoas aí fora, irmão. As pessoas não conseguem mais suportar. Mas existe um escape, esse escape chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Chama-se Jesus de Nazaré. É nesse nome que nós estamos aqui hoje, falando, pregando, porque realmente Ele vive e Ele está sentado, Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo. Ele é o nosso advogado. Por isso que você está aqui nesta noite. A segunda coisa, estou terminando já. Glória a Deus, aleluia. É o motivo de hoje, nós temos a internet, as redes sociais, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, o YouTube. Eu mesmo tenho evangelizado muito minha tia, que mora lá em São Paulo, em Diadema, pelo WhatsApp. Eu converso muito com ela, falo de Jesus para ela. Fazendo já uns 4 anos, a Daiane ia cantar em São Paulo. Eu mandei um convite para ela: ó, tia, vai lá, num tal lugar assim, pertinho da casa dela, né? Que a minha filha vai lá adorar o nome do Senhor, vai lá. Ela falou que ia, mas infelizmente não deu certo, né, Daiane? Parece que não deu certo, o pastor desistiu, não teve o trabalho. Mas a gente tem as redes sociais. Se você souber usar, irmãos, é uma bênção, irmão do Senhor. Hoje, nós estamos tendo essa live aqui. Hoje estou aqui pregando, essa minha imagem está indo aí para milhões e milhões e milhões de pessoas, ou posso dizer até pelo mundo inteiro, através das redes sociais. Se nós soubermos usar, irmão, é uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, terceiro lugar, infelizmente, irmão, vou falar uma coisa, a igreja não se entristeça comigo não, mas infelizmente, a terceira coisa, que às vezes muitas pessoas não veem e querem colocar pensilho, é o mau testemunho. Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 1, fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você pode ter certeza, se você ganhar alguém para Jesus, Ele vai acompanhar você. Ele vai ser do jeitinho que você é. Quando eu dirigi o Jardim Regina, de novo, lá tinha um irmão que me ajudava muito, lá minha esposa sabe, a Daine sabe, não vou falar o nome dele. Até o jeito de eu falar, ele me imitava o jeito de eu falar, de eu andar, até a voz era igual. Era incrível, irmãos. As pessoas passam a imitar. É lógico que nós temos que olhar para nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Mas as pessoas passam a olhar para você, que você passa a ser o alvo dela, ou dele. Quando você aceita a Cristo o Salvador, ou quando você ganha alguém para Jesus, aquela pessoa vai fazer do jeitinho que você faz, vai comer o que você come, vai vestir do jeitinho que você veste, vai falar do jeito que você fala, pode crer, irmão, é desse jeito. Tem uma determinada igreja, nossos irmãos aí, já perceberam, que quase todos os pastores falam igualzinho o pastor presidente. É incrível. Igualzinho, você fechar o olho, você é o pastor fulano de tal que está falando, e não é.
que ele se adapta com as pessoas, gosta tanto, que até a mesma maneira de se vestir, de falar, elas passam a fazer igual. Amém, irmãos? Eu pediria que a igreja se colocasse em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Isso, o pastor Mauro está lembrando aqui, lá no Sapucaí, uma vez nós fizemos um culto lá, irmão, da irmã. Posso falar o nome dela também, não tem problema não. Irmã Dilson, é uma benção. Hoje ela é dirigente geral do Círculo de Oração. E nós chegamos lá, irmão, a gente toda semana levava uma cesta básica para ela, mas nessa semana a gente esqueceu, né? Estava meio corrido, cheguei atrasado do serviço. E chegamos lá, eles deram café para nós. Lá foi um cafezinho assim, café para nós. Nós estávamos mais ou menos, acho que umas 12 pessoas, fomos em 2 carros. Era eu com o meu corcelzinho, o Arrudo, o corcel dele, o irmão Samuel, que hoje mora em Resende, o corcel. Nós 3 tínhamos o corcel. É um corcel marrom, é um corcel branco e um corcel amarelinho, né, que era do Arruda. Então, de noite, de longe, a gente chegava, as pessoas já conheciam. Ah, hoje é fulano e tal. Ah, hoje é o irmão Carla, hoje é o irmão Sebastião Arruda. E essa irmã, então, fez um cafezinho para nós, com todo amor, com todo carinho. E nós começamos a tomar o café, mãe. Um olhava para o outro assim, um olhava para o Mauro, olhava assim. Tadinha da irmã, não falou nada. Tá gostoso o cafezinho, mano? Tá, mano, tá gostoso. Tá gostoso, irmão Mauro, tá gostoso. Irmão Arruda, tá gostoso o cafezinho? Tá. Mas o café estava amargo, irmão. Aí a filha dela foi provar o café. Mãe, como é que a senhora me fala um negócio desse, mãe? A senhora deu café amargo para os irmãos. Mas não, mano, não tem problema. Quando a gente tomou o café, o Senhor endossou na hora. Era desse jeito, os cultos eram feitos à vela, irmãos, lampião, pernilongo para tudo quanto é lado, comia gente viva, mas a gente adorava o Senhor. E ganhamos muitas almas para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa irmã dá muito trabalho e hoje ela é dirigente geral do Círculo, era, né? Hoje não é mais, ela foi dirigente geral do Círculo de Oração da Igreja Ministério Madureiro, pastor Marino. Hoje ela está numa outra denominação, também ela é dirigente geral do Círculo de Oração. Então nós temos aqui muito testemunho, muita história da maneira que você pode evangelizar. Use o seu jeitão, irmão. Não queira imitar as pessoas. Se Deus te der uma oportunidade, se Deus criar uma oportunidade, você evangelize. Olha, Jesus te ama, Jesus salva, cura, batiza e leva para os céus. E Jesus faz isso mesmo. Eu quero aqui nesta noite, irmãos, fazer um apelo. Tem alguém que queira se render aos pés do Senhor, ou reconciliar com o Senhor Jesus? Nós já vamos orar e entregar o microfone ao pastor. Aqui está, que bênção, aleluia. Glória a Deus. Queria chamar aqui a minha esposa, nosso irmão Pablo, a mamãe do Pablo. Ela está se rendendo, se reconciliando com o Senhor Jesus, irmãos. As lutas têm vindo sobre a sua vida, irmão, de uma maneira tal, mas ela resolveu hoje se render aos pés do Senhor Jesus. Eu tenho orado muito pela nossa irmã Roseli, Senhor, que ela venha reconciliar, que ainda venha dar tempo dela voltar para o seu aprisco. Eu sei que as lutas são tantas, as lutas é tanta. Às vezes ela passa uma luta que eu não suportaria passar. Eu passo a luta, você não suportaria. Todos nós temos a nossa luta, irmãos. Que Deus abençoe a senhora, irmã Rose. Hoje o Senhor está reescrevendo o seu nome no livro da vida, perdoando os seus pecados. E Deus manda dizer para a senhora que através da senhora, toda a sua família vai voltar para os pés do Senhor Jesus, aleluia. Para a alegria do nosso irmão Pablo, da Daiane, a minha esposa, a Maia. Que maravilha, irmãos. Continue assim, irmã Roseli, servindo ao Senhor Jesus. Está chorando, olha só, irmãos. Eu não falei, acabei de falar, uma alma, irmão, vale mais do que todo o ouro da face da terra. Uma alma. Posso dizer para você que agora está tendo, se eu pudesse ver pelos olhos da fé, agora está tendo uma festa nos céus. Os anjos estão alegres, felizes, contentes, adorando o Senhor, porque um pecador está voltando para os pés do Senhor Jesus. Eu queria que você estendesse as suas mãos aqui para frente. E vamos orar pela irmã Roseli. E através da vida dela, a sua família inteira vai voltar aos pés do Senhor. E eu tenho certeza, eu falo isso, irmãos, com propriedade. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa noite gloriosa.
por essa noite maravilhosa, Senhor. Cubra a tua serva com o teu sangue. Livra, Senhor, de todo mal, de todo perigo. Reveste ela com o teu Espírito Santo, porque ela foi criada nos seus caminhos, mas por motivo de força maior, não sabemos, ela se distanciou um pouquinho dos caminhos, mas hoje chegou o dia, hoje chegou a hora, Senhor Deus. Perdoa seus pecados, perdoa suas falhas, Senhor, que a partir de hoje ela venha a ser uma tua serva nas tuas mãos. Senhor, eu quero agradecer a Ti pela vida da Tua serva, os seus filhos, a sua família do modo geral. Senhor, meu coração nesta noite está regozijando na presença do Senhor, e a igreja também está se alegrando nesta noite, Senhor, por essa vida que se rende aos pés do Senhor, está reconciliando com o Senhor Jesus. Senhor, abençoa teus filhos que vieram nesta noite, abençoa o nosso pastor, por essa motivação de fazermos esse trabalho de evangelização. Senhor, abençoa a sua família, abençoa a minha casa, a minha família, nos dê uma noite de paz, de bênção, de gozo, de alegria. Leva-nos de volta para o nosso lar, debaixo das tuas mãos santa e poderosa. É que nós pedimos e oramos e agradecemos a Ti no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmã Roseli, a paz do Senhor, que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente. Os seus pecados já estão perdoados. Hoje a senhora se torna de novo uma nova criatura em Cristo Jesus. Está tendo festa no céu, irmã Roseli. Está tendo festa nos céus. Está tendo festa nos céus, porque um pecador se arrepende e volta para os caminhos do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos dar a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. E todos aqueles que estão alegres, felizes, contentes, esperando a volta de Jesus, diga conosco, amém. Se Deus é por nós, operando Deus, posso todas as coisas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.